Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no lar de cada um de vocês. Como é bom estar em casa com vocês. Como é bom aproveitar este tempo em família. Sei que alguns de vocês estão sentados aí no sofá da sala. Aproveite este momento de louvor. Aproveite este momento que o Senhor irá falar aos nossos corações. Antes de começar, eu gostaria de fazer alguns pedidos para você. Compartilhe o link desta mensagem com alguns amigos, para que eles também possam ser edificados. E mantenha perto de você um texto bíblico. Nós vamos ler Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9. Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 9. A palavra do Senhor, ela diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Melhor é serem dois do que um. Melhor é caminhar juntos, com amigos, com irmãos, com família. E que bom que nós estamos aqui esta manhã, juntos, mesmo em meio ao isolamento, ao distanciamento que nós estamos vivendo. Nós louvamos ao Senhor, que por causa da graça de Cristo Jesus, que nos alcançou, que nos convida a fazer parte do seu corpo, nós podemos dizer que nós não estamos sozinhos. Que bom é estar aqui com vocês esta manhã. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Vamos começar esta manhã agradecendo ao Senhor. Agradecendo ao Senhor porque em meio a todo distanciamento, em meio a todo isolamento que nós estamos vivendo, nós não estamos sozinhos. Que por causa da graça de que Cristo Jesus nos alcançou, nós temos uma família ainda muito maior do que a nossa família que está reunida aí na frente da televisão neste momento. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado por sua graça que nos alcançou. Muito obrigado, Pai, porque em meio a esse tempo de distanciamento, de isolamento, nós não estamos sozinhos. Nós temos amigos, nós temos irmãos, companheiros, familiares e pessoas da família da fé, Pai, que fazem parte da nossa vida. E como é bom estar em casa, ó Deus, ouvindo da palavra do Senhor. Ouvindo, Deus, um pouquinho dos nossos amigos da fé, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada um deles. Que o Senhor abençoe cada um que está nos assistindo neste momento de seus lares. Que os lares de cada um possam ser edificados, ó Deus. Que pela doce presença do Teu Santo Espírito nós possamos, ó Pai, nos sentir unidos no Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Que bom é estar em casa e vamos louvar ao Senhor juntos neste momento. Meu Jesus maravilhoso, és inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia.
eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. A graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós não podemos temer mal algum, porque nós cremos que o nosso Deus está conosco. Amém? Vamos louvar o Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre no meio das tempestades da vida, voltarei, pois perto está. Eu não temerei na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh Senhor, nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Gloriosa luz, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o
nunca me deixou, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Glória a Deus. Que bom é louvar ao Senhor. Que bom é estar em família, ouvindo alguns amigos cantando e louvando ao Senhor. Muito obrigado aos irmãos da equipe de louvor da Igreja do Alto. Eu tenho alguns recados para você. Como nós lemos no começo, sobre não estar sozinhos, como é bom caminhar entre amigos. E nós sempre estamos falando aqui, vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui para caminhar junto com você. Se você tem passado por alguma necessidade, precisa de uma oração, de uma palavra de consolo, de compartilhar um pouco daquilo que você está vivendo, entre em contato conosco. Se você tem passado alguma necessidade em casa, de alimento ou algum outro tipo de necessidade, também entre em contato conosco. Esta semana, nós da Igreja do Alto já distribuímos um número considerável de cestas básicas e você tem feito parte deste projeto conosco. Nós esperamos atender mais pessoas através daquilo que Deus tem acrescentado para a nossa igreja. E eu quero deixar os dados aqui para você. Se você quiser colaborar conosco, colaborar com este trabalho, está aqui os dados da nossa conta bancária. Faça com alegria, faça com generosidade de coração. Nós estamos fazendo uma leitura deste tempo, entendendo que tem pessoas que estão precisando de algum auxílio e parte daquilo que o Senhor tem acrescentado para nós estamos voltando para essas pessoas e você pode fazer parte disso também. Essa semana, como nós acompanhamos na mídia, da nossa cidade, aqui da cidade de Uberlândia, um crescimento no número de casos de Covid-19, de casos confirmados. O prefeito tomou medidas mais restritivas. Nós vamos orar por nossa cidade. Nós vamos orar pelas famílias que foram atingidas, pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão nos hospitais, pelos profissionais da área de saúde que têm se entregado, dedicado esforços sobre medida neste momento. Tire um tempo de oração. Vamos orar por nossa cidade, pelos nossos governantes locais, pelos profissionais da área de saúde. Senhor, nosso coração se enche de temor, Pai, frente ao tempo que nós estamos vivendo. Tantas lutas, tantas dificuldades, ó Deus, estão à nossa frente, ó Pai. Um momento desafiador para a nossa cidade, para o nosso país, ó Deus. O mundo está vivendo este momento, ó Pai. E nós clamamos ao Senhor, porque somente o Senhor pode nos atender, ó Pai. Porque nós confiamos somente no Senhor. Rogamos a Deus em favor, Pai, dos nossos governantes, do prefeito, dos vereadores, ó Pai, daqueles que estão cuidando das diversas secretarias de nossa cidade, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, dando sabedoria, graça, ó Deus, para estes homens, ó Deus, direcionar a nossa cidade neste momento, ó Pai. Oramos, ó Deus, por aqueles que foram atingidos, ó Pai, por estes casos, ó Deus, por aquelas pessoas que estão sofrendo, Pai, com este vírus, ó Pai. Que o Senhor, Deus, esteja cuidando deles, para aqueles que estão acamados, para aqueles que estão hospitalizados, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, trazendo paz e conforto para a vida deles. E em especial oramos pelos profissionais da área de saúde, ó Pai.
pessoas que têm dedicado a sua vida, pessoas que têm se entregado, ó Pai, sem medir esforços, ó Deus, para cuidar de outras pessoas, com tanto amor, com tanto carinho. Eu intercedo, eu oro pela vida de cada um desses, ó Pai, dos médicos, ó Deus, dos enfermeiros, dos farmacêuticos, dos fisioterapeutas, todos os profissionais envolvidos, ó Deus, que trabalham na área de saúde, aqueles que trabalham na área administrativa dos hospitais, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida dessas pessoas e fortalecendo, ó Pai, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Fique mais um tempo conosco. Hoje, após a nossa reunião, nós temos um momento especial com o Alto Kids. Vamos iniciar o nosso projeto Decolar. Fique conosco. Mais um tempinho. Que Deus te abençoe nesta mensagem. Que bom que nós estamos em casa e nós podemos separar este tempo para ouvir uma mensagem do Senhor para as nossas vidas, para tirar um tempo de louvor. Que o Senhor fale ao seu coração nesta mensagem, a terceira mensagem desta nossa série, Redimensionando a Vida. Nós tivemos que parar tudo, nos adaptarmos a este tempo, a tudo que nós estamos vivendo. Nós sempre estamos começando esta série com uma pergunta. Quais eram os seus planos para 2020? Com certeza, quando você escuta essa pergunta, talvez você fique um pouco balançado ou mexido, porque eram muitos os seus planos para este ano, assim como para nós e para nós da nossa igreja também. E o mundo mudou. Às vezes parece que o mundo virou de ponta cabeça e o que nós vamos ter agora à nossa frente não é mais o mundo que nós conhecemos em fevereiro ou antes do dia 10 de março deste ano. Algumas pessoas já estão dizendo que nós vamos ter um novo normal. E nós, brasileiros, pessoas que gostam de uma aglomeração, gostam de um abraço, gostam de estar entre amigos, gostam de estar entre familiares, nos vemos agora em um momento de isolamento social. E como isso atinge e afeta as nossas vidas, a nossa rotina, os nossos costumes. A falta de estar no meio de pessoas, a falta de estar no meio de amigos, daquele abraço gostoso que nós recebemos dos nossos familiares, dos nossos amigos, como isso tudo tem feito falta neste momento e como nós precisamos redimensionar a nossa forma de enxergar os nossos relacionamentos. Quando nós falamos sobre este momento, sobre esse isolamento social, isso afetou a oportunidade que nós tínhamos de estar em nosso auditório, todos juntos louvando ao Senhor. Mas agora nós separamos um momento em casa para termos esse momento de louvor, de ouvir da palavra de Deus. Afetou as nossas reuniões familiares, os nossos momentos entre amigos, os nossos passeios, os nossos momentos de lazer que agora foram interrompidos neste momento.
E quantas coisas nós estamos sentindo falta, quantas coisas nós somos privados neste momento, mas nós entendemos a importância disso também e a importância de fazermos uma leitura deste momento. E nós temos a tecnologia, a geração mais conectada de todos os tempos. Olha que incrível! Eu estou aqui na minha casa, posso conversar com você e a todo momento nós podemos fazer isso, a todo momento nós estamos conectados nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, acompanhando a rotina, curtindo, comentando, compartilhando a respeito da vida dos nossos amigos. Temos a geração mais conectada de todos os tempos. Nós, a nossa geração, os millennials, os que nasceram ali, década de 80, década de 90, que viram o surgimento dessas tecnologias, que veio aprendendo gradativamente como utilizar, nós não conseguimos enxergar mais o mundo sem isso. Pensa, passar por este momento sem toda a tecnologia, talvez é difícil de imaginar como tudo isso seria. Mas uma reportagem do jornal inglês The Guardian, do mês 10 do ano passado, diz assim: nós, milênios, temos mais amigos do que nunca. Então, por que estamos tão sozinhos? E ele vai trazer dois dados, a reportagem vai trazer dois dados interessantes. 25% dos milênios não conseguem identificar um único amigo. Ou seja, 1 em 4 pessoas não consegue olhar para a sua agenda, olhar para o seu Facebook, para suas redes sociais e identificar um único amigo verdadeiro sequer. E 33% dos milênios sentem-se constantemente sozinhos. Algo que atenuou neste tempo. Se nós tínhamos uma geração conectadas 24 horas por dia com pessoas pela internet e mesmo assim se sentiam sozinhas, imagine neste tempo que nós estamos vivendo, os desafios que nós temos à nossa frente. Alguns anos atrás ficou famoso um conceito de um grande sociólogo, Zygmunt Bauman, e ele traz o conceito da modernidade líquida, e ele vai falar sobre a pós-modernidade e sobre a sociedade líquida. E nós tivemos vários livros com este título, com este tema, onde Bauman ele vai tratar especificamente das transformações sociais aceleradas que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos há 50, 60 anos atrás, 80, as mudanças eram feitas talvez a cada 15, 20 anos. Depois de um tempo, na década de 90, 80, a nossa geração a cada 10 ou 5 anos. Há estudiosos que dizem que as mudanças sociais hoje elas já acontecem a cada 3 anos. Estamos vivendo um processo extremamente acelerado de mudanças. Isso muito devido às inovações tecnológicas. Hoje o mundo está conectado. Acontece algo do outro lado do mundo, nós ficamos sabendo imediatamente. Lançam uma moda em determinada região do mundo, logo isso se espalha. Todos nós estamos o dia todo conectados ou pela televisão ou pelos nossos aparelhos e cada dia aparecem mais inovações tecnológicas para que nós possamos desfrutar disso. Mas Bauman, frente a isso tudo, vai falar sobre a fragilidade das estruturas. Uma geração acelerada, com inovações tecnológicas, mas com as suas estruturas frágeis. Bauman, ele vai, em um dos seus vídeos famoso na internet, ele vai dizer como que uma conversa com um jovem, o jovem disse para ele que ele tem 800 amigos. E Bauman ele vai responder: eu tenho 80 anos e em 80 anos eu não consegui fazer 800 amigos.
Fazemos amizades com uma rapidez incrível, adicionamos pessoas, mas também desconectamos com uma rapidez incrível. Basta um clique para excluir estas pessoas. E veja como as nossas estruturas ficam frágeis, como os nossos relacionamentos ficam fragilizados e às vezes aparentemente conectados, mais distantes. Bauman ele vai dizer o seguinte: talvez seja por isso que, em vez de relatar suas experiências e expectativas, utilizando termos como relacionar-se e relacionamentos, as pessoas falem cada vez mais auxiliadas e conduzidas pelos doutos especialistas em conexões ou conectar-se e ser conectado. Em vez de parceiros, preferem falar em redes. É comum nós ouvirmos dizer as pessoas comentando a respeito do network, da sua rede de relacionamentos, da sua rede de contatos. Bauman vai dizer como que essas transformações, como que essas acelerações têm afetado a nossa vida em meio a um isolamento onde nós nos acostumamos com o mundo conectado com a base das experiências compartilhadas das redes sociais, se vê em um isolamento e as pessoas se sentindo cada vez mais sozinhos. Mas como que surge, como se forma uma amizade, como que surgem os relacionamentos? Deixa eu trazer para você um gráfico que não é meu, um gráfico que eu vi em uma pregação de um outro pastor esses dias, e ele vai apresentar este triângulo. E ele vai dizer como se forma uma amizade a partir das experiências compartilhadas, ou seja, a partir dos seus relacionamentos como o trabalho, como a escola, como a faculdade, como os grupos familiares e os amigos dos grupos familiares, como que você conhece outras pessoas e você passa a ter experiências compartilhadas dia após dia com essas pessoas. Experimentamos isso diariamente no trabalho, na escola, enfim. A partir disso, então, nós temos início às amizades, aos nossos processos de relacionamentos, mas isso vai crescendo também. Eu tenho amigos que eu conheci na escola, que hoje são apenas amigos no Facebook. Tive uma experiência compartilhada com eles durante vários anos, mas hoje não tenho mais um contato direto com eles. Estamos conectados pelo Facebook, mas não conversamos há anos. A partir então das experiências compartilhadas, nós vamos subindo o nível de relacionamento. E nós nos encontramos num momento de vulnerabilidade, onde nós passamos a conhecer as pessoas e as pessoas nos conhecerem também. E este é um momento delicado, porque nós passamos a conhecer as pessoas não somente o lado bom, não somente aqueles momentos, aqueles primeiros momentos das primeiras experiências compartilhadas, mas passamos a conhecer os nossos amigos de forma mais íntima, os seus erros, os seus defeitos, assim como as pessoas passam a conhecer também a nossa vida. E talvez nesse ponto nos encontramos em um estado de vulnerabilidade. Os relacionamentos passam por essa etapa. Mas, ao mesmo tempo, passamos por uma outra etapa, a fase de descoberta da lealdade. Ou talvez, quando nós expomos a nossa vida, as nossas falhas, aos relacionamentos, as nossas amizades, em algum momento tivemos alguma decepção por causa disso. Algumas pessoas não fazem amigos porque sofreram neste ponto. Vivem isolados, sentem que não têm amigos, porque em algum momento, quando resolveram entrar na fase da vulnerabilidade, se decepcionaram com a falta de lealdade. Ou se não, muitas pessoas caminham sozinhos, porque não conseguem lidar bem com as suas crises, com os seus medos, com as suas falhas, e por isso preferem esconder cada vez mais e distanciar das pessoas. E quando nós passamos dessa fase,
nós criamos um vínculo. Quando nós conhecemos as pessoas, criamos um relacionamento de lealdade, nós temos uma relação de empatia. Quando nós olhamos para os nossos amigos, para as falhas, para os erros, para os nossos companheiros, e nós, de certa forma, nos identificamos com estas pessoas, ou passamos a sentir, fazer parte dos sentimentos dessas pessoas. Quando elas estão alegres, nós celebramos com elas. Quando elas estão tristes, no momento de dor, no momento de sofrimento, nós também participamos deste momento. E aí nós chegamos ao pico deste relacionamento, que é o senso de conexão, onde nós olhamos e reconhecemos, temos amigos, temos pessoas em quem eu possa confiar, em quem eu possa conviver. O fato é que hoje nós temos a base desta pirâmide muito ampla nas redes sociais. Uma amplitude das nossas experiências compartilhadas. Quando nós entramos no Instagram, no Facebook, YouTube, WhatsApp, onde nós temos esse contato com as pessoas, mas na maioria das vezes essas experiências compartilhadas ficam apenas na base. Aparentemente conectadas, mas sem de fato um senso de conexão com as pessoas. Quantos amigos você tem? Olhando para este gráfico, amigos que te conhecem profundamente, amigos que têm uma relação de lealdade, de empatia e que de fato vocês estão conectados. Em meio ao isolamento, precisamos redimensionar os nossos relacionamentos. Fazer uma leitura das nossas amizades. Fazer uma leitura de como estamos cultivando e cuidando dos nossos relacionamentos, das pessoas que estão à nossa volta. Eu quero ler com você a história de dois grandes amigos, Jonatas e Davi, a partir da narrativa do primeiro livro de Samuel, capítulo 18. 1 de Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 1, acompanhe comigo. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Desposou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército. E era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Senhor, fale conosco esta manhã, Pai, que possamos ser edificados através da beleza, da compreensão, da profundidade dos seus ensinamentos registrados em sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu trazer um pouquinho do contexto do que está em volta desta narrativa. Davi está em uma grande jornada, está se preparando para um grande desafio que é se tornar o segundo rei de Israel. Na narrativa do capítulo 16 de 1 Samuel, nós lemos sobre como Davi foi encontrado por Samuel e como Deus escolheu e ungiu a Davi como rei sobre Israel. Mas, do encontro com Samuel até ele chegar ao trono como rei, Davi tinha uma longa jornada à sua frente. Davi agora estava num processo de aprendizado. Estava aprendendo a como ser um soldado, estava aprendendo a como ser um comandante,
convivendo agora na corte, sem poder retornar para sua casa, Davi agora estava aprendendo a como ser um estadista, a como funcionava os trâmites no reino e como lidar com essas situações. Mais ainda, Davi, aqui no capítulo 18 que nós lemos, está aprendendo algo maior. Através de uma amizade, Davi está aprendendo a respeito do amor. Talvez uma das lições mais importantes para a sua vida. E quando nós lemos sobre isso, sobre como que Davi estava sendo ensinado através dessa amizade, eu lembro do texto de Paulo em Romanos, capítulo 13, versículo 8, Paulo falando da importância disso para as nossas vidas e com certeza como isso foi importante para a vida de Davi. Paulo ele vai dizer: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Veja a importância, então, deste relacionamento na formação de Davi, na preparação para aquilo que ele estava vivendo, para aquilo que ele iria enfrentar. Sim, Davi viveu momentos de isolamento. Davi viveu momentos de fuga. Davi viveu momentos de risco. E como nesses momentos, Davi precisou redimensionar os seus relacionamentos. Em como Davi precisou redimensionar a sua leitura de relação a respeito de amizade, de companheirismo, de pessoas que estão à sua volta. Assim como nós estamos vivendo hoje um contexto difícil, um contexto de lutas, um contexto de dificuldades, precisamos redimensionar os nossos relacionamentos. Precisamos redimensionar a forma com que lidamos com os nossos amigos, com as pessoas que estão próximos a nós, como nós escolhemos e como nós cultivamos as nossas amizades. Se tem algo que este tempo tem nos ensinado e tem nos alertado, é a respeito disso. E em primeiro lugar, em meio ao isolamento, precisamos redimensionar nosso conceito de intimidade. Veja o versículo 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Gostaria de focar em uma palavrinha deste texto. Ligou. Diz que a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. Essa palavrinha significa que foi costurado, que a alma de Jonatas foi costurada à alma de Davi. Uma expressão muito conhecida para nós também e muito compreendida no nosso relacionamento com Deus. Nós que estávamos separados e distantes de Deus por causa do sacrifício de Cristo Jesus, que nos reconciliou, que nos religou com Deus. O mesmo conceito deste relacionamento é o conceito que a Bíblia está apresentando no relacionamento de Jonatas e Davi. Mas sabe qual o problema? Fazendo uma pesquisa no Google, uma pesquisa rápida no Google e pesquisando sobre imagens, se você escreve intimidade em português, você vai encontrar imagens e frases falando sobre intimidade com Deus. Em segundo lugar, você vai encontrar imagens, figuras ligadas às relações afetivas ou com cunho sexual. Mas, se você faz uma pesquisa da mesma palavra em inglês, 99% das imagens que vão aparecer são de cunho sexual. Nós do Ocidente, numa cultura sensualizada, numa cultura onde quase tudo é voltado para o sexo, é voltado para aponta para este tipo de relação, desde a televisão, quando nós olhamos nas redes sociais, enfim, não é difícil de ver imagens, frases
aspectos da nossa cultura que apontam, que levam justamente, somente para esse tipo de relacionamento. Nós somos afetados por isso e talvez por isso compreendemos de forma um pouco errada o conceito de intimidade. Deixa eu fazer um teste com vocês. Se você recebe no seu WhatsApp uma mensagem de um conhecido dizendo para você que você é amabilíssimo para com ele e que você é excepcional, que o seu amor por ele é excepcional, ultrapassando o amor de mulheres. O que você iria pensar? Fato. Talvez todos nós acharíamos muito estranhos. Ou se você está em um velório, onde alguém perdeu o seu amigo, e esse amigo, no pronunciamento no velório, diz para esse amigo que acabou de falecer agora e diz: você era amabilíssimo comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Será que você não iria olhar para este amigo, para esta relação e achar talvez aquilo um pouco estranho? Mas o fato é que essa é a narrativa de Davi, do lamento de Davi, quando ele fica sabendo da morte de Jonatas. Davi ele vai dizer: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. E há quem diga, quando nós olhamos para a nossa cultura, para alguns estudiosos da teologia, principalmente para alguns daqueles que já foram contaminados, já aderiram à teologia liberal, que vão dizer que, de fato, o relacionamento de Jonatas e Davi era um relacionamento muito diferente, talvez chegando a um relacionamento de terem um caso, mas veja como que nós somos contaminados por esta cultura, por este tempo, enquanto Deus está nos ensinando sobre amizade, enquanto Deus, a palavra de Deus está trazendo, demonstrando a relação mais pura de uma amizade, a forma mais linda de uma amizade entre dois amigos que conviveram, que estavam ligados, como nós ligamos e perdemos a nossa concepção de intimidade, de amigos que se conheciam profundamente, da forma mais íntima. Ed Shaw, ele vai dizer o seguinte, em um artigo com parte de um de seus livros, que está no blog Voltemos ao Evangelho. O artigo tem um título: Reflexões sobre a definição de intimidade e amizade. E Shaw ele vai dizer o seguinte: tal intimidade deve significar sexo. Nossas vidas sexuais devem ser as melhores coisas sobre nossas vidas. Porém, acho que isso nos informa mais sobre nossos relacionamentos hoje do que sobre a relação de Davi e Jonatas e no passado. Vivemos em uma sociedade cujo único caminho para a verdadeira intimidade se tornou o prazer do sexo. E quando nós falamos sobre amizade, companheirismo, ombro a ombro, caminhar lado a lado, é melhor serem dois do que um. Nós ligamos, às vezes, esses aspectos apenas a uma relação conjugal, apenas aos nossos casamentos. E quando a Bíblia traz esses conceitos, se nós limitarmos a intimidade das nossas relações e a profundidade das nossas relações apenas às nossas relações conjugais, nós estamos perdendo em muito daquilo que Deus está nos ensinando. Veja como que Deus ele nos criou seres relacionais. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. E talvez você vai estar dizendo aí: mas pastor, Deus está falando da criação da mulher, da auxiliadora neste momento. Mas nós precisamos entender que em todo o contexto de Gênesis 1 e 2, nós temos a criação e nós temos os mandatos. O mandato espiritual, o mandato cultural e o mandato social.
Adão e Eva não viveram sozinhos para todo sempre. Tiveram filhos, e os filhos, outros filhos, e eles formaram uma sociedade. Estavam vivendo, se relacionando ali. E quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, ele não está falando apenas de uma mulher ao seu lado. Está falando de pessoas ao seu lado. E como que a partir, sim, da sua auxiliadora, isso iria se formar, porque essa foi a ordem de Deus para este casal. Multiplique-se e povoem a terra. Faz parte do mandato social para as nossas relações. Deus nos criou dessa forma. Porém, o pecado, ele rompe a nossa relação com Deus. Ele rompe a nossa relação de intimidade com Deus, mas ele rompe também a nossa relação de intimidade uns com os outros. Quando nós vemos na criação, quando Deus aparece no jardim procurando, em Gênesis 3, procurando por Adão, ele pergunta, Adão, onde você está? Adão está escondido de Deus. E quando ele encontra e diz, Adão, o que você fez? Adão, olha, foi a mulher. Veja como as relações que eram íntimas, profundas, sem medo, se expondo, agora então eles tiveram que se cobrir, agora então eles estão se escondendo, agora então eles estão culpando uns aos outros. Veja como o pecado, ele contaminou as nossas relações, a nossa concepção, a nossa ideia de intimidade com as pessoas. Temos dificuldades de encontrar amigos como Davi e Jonatas, porque temos dificuldades de manter ligações profundas. Porque por causa do pecado temos dificuldade em nos expor, em nos colocar em situações de vulnerabilidade. Temos dificuldade de criar relações profundas de lealdade, porque talvez nós temos uma dificuldade em lidar com a fidelidade, com a lealdade em nossos relacionamentos por causa do pecado. Ou porque preferimos viver num mundo isolado e achamos que isso traz uma segurança maior para as nossas vidas. Como fomos influenciados, os nossos relacionamentos foram influenciados pelo pecado. O pior isolamento é quando não temos amigos à nossa volta que nos conhecem profundamente e com quem podemos compartilhar nossa vida. E você, cônjuge, você marido, você mulher, neste momento está pensando, eu tenho a minha esposa, eu tenho meu marido, meu companheiro, a minha companheira, eu também. Eu tenho uma esposa fantástica ao meu lado, uma apoiadora, uma auxiliadora, uma mulher incrível e que me conhece profundamente, conhece cada um dos meus erros e caminha comigo ao meu lado. Mas como é importante nós termos amigos à nossa volta. Minha esposa tem as suas amigas com quem compartilha também na sua vida das orações, que auxilia nos momentos difíceis, assim como eu também tenho os meus amigos, aqueles caras que estão ao meu lado, ombro a ombro comigo, quando eu estou passando por um momento de luta, de dificuldade no ministério ou compartilhando as alegrias. Não podemos colocar sobre os nossos casamentos toda a responsabilidade ou toda a necessidade de relacionamentos que nós temos. Isso é um peso muito grande. Cuidado, muitos casamentos estão se perdendo porque um tem que ser para o outro tudo o que eles precisam. E não é dessa forma. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a importância, sim, do casamento ser desta forma, de convivermos um com o outro em unidade, como nós somos uns com os outros no casamento, mas também, como nós vemos na Bíblia, relações entre amigos. Davi e Jonatas. Como que Paulo instrui a Timóteo em uma relação de um jovem com alguém mais velho que está aprendendo. Por isso que nós não podemos limitar as nossas relações somente com as pessoas que nós dormimos ou que estão ao nosso lado na nossa família. Entende o que eu estou dizendo?
a importância das nossas relações em todo o tempo e principalmente em meio a este isolamento. E o maior isolamento é quando nos deparamos, olhamos para a nossa vida e reconhecemos que não temos essas pessoas à nossa volta. Paul Tripp, ele vai falar algo confrontador para nós. Ele vai dizer algo sobre como nós estamos mantendo as nossas relações. E ele vai dizer: vivemos em redes entrelaçadas de relacionamentos extremamente casuais. Vivemos com a ilusão de que nos conhecemos, mas não é assim na realidade. Chamamos de comunhão as nossas conversas descontraídas, autoprotetoras e muitas vezes teologicamente superficiais. Mas essas conversas raramente atingem o limiar da verdadeira comunhão. Conhecemos detalhes demográficos e indiferentes uns dos outros. Casado ou solteiro, tipo de trabalho, número de filhos, local de habitação e etc. Mas conhecemos pouco sobre a batalha da fé que é travada todos os dias por trás de rígidos limites pessoais. Viver ombro a ombro. Amigos que estão caminhando juntos. Conhecer a batalha da fé na vida das pessoas. Nós falamos na igreja sobre discipulado, sobre caminhar junto. Discipulado não é apenas um programa, mas são amizades que se formam em nossa comunidade, que colaboram para a formação da nossa fé. Veja a importância dos relacionamentos no nosso relacionamento com Deus, do pastoreio mútuo uns com os outros. Faz parte das nossas relações termos amigos profundos. Como conquistar intimidade com as pessoas? Um relacionamento de uma amizade íntima, pura e sincera. Primeiro, reconheça a graça de Deus em sua vida. Muitas pessoas não se expõem a relacionamentos porque têm erros gravíssimos. E tem medo das pessoas compartilharem dos seus erros, ou se não, foram magoadas, foram feridas em relacionamentos anteriores. Mas a graça de Deus, perdoadora, que perdoa o seu pecado, reconheça que você foi perdoado pelo Senhor. A graça de Deus que te alcança, que transforma o seu coração. Reconheça a graça de Deus na vida do próximo. Ao lidar com os erros das pessoas, ao lidar com pessoas que falhou com você, com amigos que te magoaram em um determinado momento, pessoas falham, as pessoas erram. E nós precisamos lidar com isso com graça. Caso contrário, não vamos manter nenhum tipo de relacionamento com as pessoas. Se não reconhecemos a graça de Deus em nossa vida e a graça de Deus na vida dos nossos amigos, das pessoas que estão à nossa volta. Ao caminhar com seus discípulos, Jesus passa a chamar os seus discípulos de amigos, porque houve uma relação de exposição, onde Jesus se expôs, demonstrou, ensinou com a sua vida os seus discípulos. E lá no capítulo 15, versículo 15 de João, ele diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Uma relação de intimidade com os seus discípulos. Em segundo lugar, em meio ao isolamento, precisamos redimensionar nosso compromisso uns com os outros. Versículo 3. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Duas palavrinhas aqui me chamam a atenção. Aliança, que significa tratado, compromisso, associação. Aliança referindo-se à amizade. Ou despojou-se, a segunda palavra, que significa entrega, se expor. Veja como foi esta relação. O texto demonstra
passos de um acordo selado com a troca de objetos, que se torna um sinal de sua profunda amizade, o sinal de que se apoiariam mutuamente, tanto na vida como no risco de morte, não importa quem fosse sobreviver. Quando Jonatas faz uma aliança com Davi, Davi com Jonatas entrega sua capa, o seu cinto, a sua armadura. Jonatas está se colocando para Davi e veja, olha, você vai lutar com tudo que eu tenho. Nós vamos estar juntos. Eles se comprometeram um com o outro aqui. Houve entrega neste relacionamento. Mas se comprometer requer um valor. Requer abrir mão, às vezes, de algumas coisas que para nós são preciosas. Requer uma entrega. É difícil encontrar amizades como de Davi e Jonatas, porque as pessoas não querem investir tempo, recursos e emoções em relacionamentos profundos. Por isso, vivemos apenas relacionamentos superficiais. As pessoas não querem dedicar a sua vida e se comprometer em pagar o preço de um relacionamento profundo com as pessoas. Em meio ao isolamento, precisamos de amigos que colaboram para sermos fortalecidos pelo Senhor. Amizades superficiais não geram fortalecimentos. Precisamos de pessoas ao nosso lado que vão estar dispostas a se entregar, a de pagar um preço conosco, a de encorajar as nossas vidas quando nós estamos passando por dificuldades, assim como aconteceu com Jonatas e Davi. Lá no capítulo 23, Saul está à procura de Davi para matá-lo, para acabar com a vida dele, mas Jonatas vai ao encontro de Davi, encorajando Davi, dizendo, veja, meu pai está vindo para te matar, mas ele não vai conseguir, porque o Senhor Deus te colocará como rei sobre Israel. E como que naquele momento difícil e de dor, Jonatas está comprometido com Davi, está comprometido em encorajá-lo, está comprometido em caminhar ao seu lado. Está comprometido com as pessoas para encorajar, para confrontar quando necessário, em meio ao isolamento, para fazer uma ligação, para perguntar como está, o que está precisando. Precisamos ter comprometimento uns com os outros. Nós podemos aprender esses princípios, de nos ligar às pessoas, de ter uma aliança, de ter um comprometimento, de ter uma entrega com Cristo Jesus. Nós vemos essas 3 palavrinhas no nosso relacionamento com Cristo: ligar, aliança e despojar. Como Cristo Jesus nos religou, nós que estávamos separados. Como Cristo Jesus fez uma aliança conosco. Como Cristo Jesus se entregou e pagou o preço dos nossos pecados. Assim como nós aprendemos nosso relacionamento com Cristo, assim precisamos deixar que as nossas amizades, nossos relacionamentos sejam influenciados por Cristo. Daquilo que nós aprendemos de Jesus. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aprender com Cristo sobre amizade, sobre comprometimento uns com os outros. Eu volto ao gráfico que eu trouxe no começo. Como você está vivendo as suas relações? Apenas experiências compartilhadas na internet, experiências superficiais? Você tem caminhado com pessoas para um relacionamento de vulnerabilidade, de lealdade, convido com empatia, criado um senso de conexão com as pessoas? Ou você está se sentindo apenas sozinho e em meio ao isolamento da pandemia, se sentindo isolado de amigos, de pessoas com quem você pode contar? Deixa eu trazer algumas perguntas para você refletir. Quais são os seus amigos mais próximos? Identifique alguns neste momento. Com que frequência você está contando com eles?
Ou com que frequência você está em contato com eles? Como você está cuidando disso, mesmo através agora das redes sociais, de uma ligação, do WhatsApp, de uma ligação de vídeo, de uma conversa, de um encontro com um certo distanciamento? Uma segunda pergunta: você é amigo de alguém? Ter amigos e ser amigo é algo diferente. Você pode ter amigos, mas você é um amigo, uma pessoa leal, uma pessoa que se expõe também a esta amizade. Você tem amigos que te encorajam? Você tem pessoas que caminham com você nos momentos difíceis, que o exorta nos momentos de que você está cometendo alguns erros, que te alerta sobre isso, que te chamam a atenção, que tem coragem de ser verdadeiros com você. Você é dessa forma com eles, você os encoraja também. Para os cônjuges, você encoraja os seus parceiros a terem amigos, terem pessoas que eles podem confiar, caminhar junto, estar perto do relacionamento de vocês. Isso é importantíssimo. Para refletir e praticar. Para redimensionar nossos relacionamentos, precisamos estar dispostos a nos expor e olhar com graça para as pessoas. Reconhecer que temos erros e pecados, mas as pessoas também os têm. E Cristo Jesus, o sacrifício dele é suficiente para perdoar todos os nossos erros e perdoar os erros de outras pessoas também. E assim nós devemos viver com essas pessoas. Nos comprometer e, se preciso for, abrir mão de algumas coisas para essas amizades. Renunciar a algumas coisas para que possamos conviver bem com as pessoas. E valorizar aqueles que estão caminhando ao nosso lado. Não fique apenas conectado à internet com pessoas que você tem uma experiência compartilhada superficial. Não gaste tempo apenas na internet, curtindo, comentando, conversando com essas pessoas somente. Mas dedique tempo, se preciso for, recursos, para que você possa ter amigos de verdade ao seu lado. Invista em amizades verdadeiras, em relacionamentos profundos, que se ligam, que tenham comprometimento, que se entregam. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, por esta mensagem. Muito obrigado que em meio ao isolamento nós podemos aprender do Senhor, Pai. Aprendemos do Senhor como cultivar os nossos relacionamentos. Aprendemos com o Senhor como cuidar dos nossos relacionamentos, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, aprender com o Senhor um conceito de intimidade, pura e simples com as pessoas, Pai. Assim como o Senhor Jesus se ligou conosco, nos reconciliou com Deus, que nós possamos aprender com o Senhor, ó Pai, na pureza, Deus, do seu amor, a ter, ó Deus, esse amor para com as pessoas, ó Pai, manifestar esse amor uns com os outros, ó Deus, através dos nossos relacionamentos. Nós possamos ser comprometidos nesse tempo difícil, que nossa igreja possa ser comprometida uns com os outros, se entregar, Deus, em amizades, ó Deus, fazer novos amigos, aqueles que estão chegando ao nosso meio, em nosso meio, fortaleça os laços, os vínculos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Como o Senhor tem falado conosco esses dias, fortalece os nossos relacionamentos em meio a este isolamento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Fique conosco mais alguns minutos. Daqui a pouco nós vamos ter o lançamento da Do Alto Kids. Você pode clicar aqui. Vai aparecer para você aqui o link do nosso projeto Decolar. Prepare este momento com as crianças. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ternas consolações do Teu Santo Espírito estejam no lar de cada um de vocês, em nome de Jesus.